Mas se a gente for falar de componente aqui, para a gente já começar já a partir de Style Guide, né, e Design System, acho que fica bacana, né, porque assim, dentro desses elementos que a gente está criando aqui, eu preciso criar um Style Guide, né, um guia de estilo, para o Felipe, que é o dev, desenvolver. Então, assim, preciso ter ali os ícones, né? Normalmente eu costumo criar os ícones na versão light, na versão dark version também, né? Aqui eu preciso desdobrar ainda todos os ícones, como eu disse, estou construindo, né? Mas se a gente for falar de componente, né? Por que é importante a gente definir os componentes muito bem definidos na documentação? Porque eu preciso ter ali, né, botão primário, botão secundário, botão primário com ícone, botão primário sem o ícone, né? Porque eu deixo uma gama de situações um pouco mais elaborada para quem vai desenvolver as aplicações no futuro, né? De novo, esse tipo de documentação é um documento vivo, né? Ele vai surgir necessidade de ter botões em N sentidos. Como eu disse, aqui para esse caso, né? Para esse caso, eu ainda procuro ampliar um pouco mais. Eu procuro deixar ali um primary, por exemplo. Eu deixo ali um botão, né? Vou colocar duas estruturas aqui. Eu vou começar com esse daqui, que é de 56 pixels, e vou ter um botão ali também de 48 pixels. E algumas vezes eu defino ainda um de 40 pixels, que é para, como eu falei, né, quando você vai aplicar, por exemplo, um botão, né, em uma situação como essa daqui, ó, vamos supor que esse cara aqui ele precisa ser um botão. Esse passa a parte que ele precisa ser um botão. Ele precisaria ter no mínimo ali aqui uns 40 pixels. Tá certo que algumas documentações dizem de 44, tá? Mas 44 dentro de um top menu ali, pode ser que fique um pouco extenso, pode ser que fique um pouco alto. Então, normalmente eu defino esse cara aqui como 40, né? Vou ali, converto ele em auto layout, né? Para poder criar um botão nele e tudo mais, crio o background, crio toda a estrutura, ele fica ali organizadinho, tem ali os paddings, né? Enfim, então, para essa situação, algumas das vezes, eu defino esse botão como 40 pixels. Então, eu vou lá na minha documentação e coloco ali, né? Botão com 56, botão com 48, botão com 40. Isso a gente está falando só de botão primário, tá? Veja como a necessidade de documentar assim, um tanto extensa, né? Eu vou lá, defino ali a característica desse botão com 48 pixels de altura. Cover também. E vou lá e defino esse cara aqui com 40, por exemplo, de altura. Normalmente um botão de 40 de altura, acessar agora. Vou fazer login. Sei lá, uma coisa nesse sentido. Faz sentido um botão de 40 pixels, né? E às vezes a interface precisa ter esses elementos. E algumas documentações ainda eu vou lá e faço um botão assim, né? E um botão aqui, coloco ele como uppercase para poder deixar opções para quem for aplicar. Né? Volta e meia a pessoa fala, não, eu quero que coloque a palavra login tudo maiúsculo. Tá lá, né? Essa temos a primeira dobra de botões. São botões normais, né? Com 56, 48 e 40 pixels. Vou colocar aqui na documentação. Depois temos botões, as mesmas situações, as mesmas configurações, mesmas condições, né? Só que com ícone. Só que esse aqui ele já tem 48. Né? Esse aqui tem 56, esses daqui tem 48 e o da direita tem 40. Né? E aí, por que a necessidade de ter a documentação organizadinha? Né? Volta e meia, tá? Muitas das vezes, ainda há necessidade, depende do projeto, ainda há necessidade da gente documentar
ícones na esquerda e na direita. Existem projetos que têm necessidade, tá? E na documentação precisa ser feito. Então, como que o Figma ajuda a gente com isso, né? Se eu venho aqui, crio toda a estrutura desse botão, responsiva, bonitinho, né? Ele me dá a possibilidade, por exemplo, de mudar o ícone simplesmente com arraste e solta. Né? Então, eu tenho ali um botão funcional, organizadinho, bonitinho. Aqui não está completamente organizado, criado um componente, depois eu posso mostrar para vocês como criar um componente, né? Enfim, eu vou ter que estruturar ele primeiro para depois trazer para cá para dentro. Eu só estou mostrando para vocês visualmente, esteticamente, como que os botões ficam, né, depois de estruturados. A criação do botão é um outro assunto, mas pode fazer depois. Olha, vocês tinham visto um pouquinho só. Olha como vai ficando rica a documentação só de botões primários. A gente está falando só de primary buttons. Tá? Só de botões primários. Existem ainda... Aqui eu estou falando de botão primário com essa cor, com essa característica visual. Né? Podemos ainda ter botões primários com outras características visuais. Né? E aí a gente tem que pensar em toda essa estruturação. Né? Podemos ter, por exemplo, né, um botão com ícone de login, uma seta. Né? Ou podemos ter o botão de login, uma seta à esquerda, uma seta à direita. Depende do projeto. Vai muito da definição do negócios versus design, versus stakeholder, versus desenvolvimento e como vai ficar todo o perfil da plataforma. Né? Normalmente, quem define isso é o time de design. Né? Não é um ou dois designers que fazem isso sozinhos. Né? Existe um time para tomar essa decisão e, claro, alguns desses caras vão cair. Né? Alguns desses caras, a gente vai lá no Remix, por exemplo, né? Pega lá um user, vou lá, pega um ícone de user, copio ele. Por que eu uso o Remix? Porque ele é muito prático. Eu venho aqui nele, né? Clico no ícone, clico Copy SVG, vou lá no Figma, entro no meu botão, colo ele aqui dentro, altero a cor, trago ele para dentro do meu projeto, deleto o outro, pronto, já tem um botão de login. Né? E aí, time de design, vamos definir? Vamos. Vamos tomar decisão? Vamos, legal. Vamos selecionar o que faz mais sentido. Normalmente, esse que faz mais sentido é para o usuário, tá, gente? De repente, não é nenhum negócio. Mas o que faz mais sentido para o usuário? Né? Logicamente, né, como que o usuário vai se comportar? Cara, pode ser que login à esquerda faça mais sentido. Então, eu vou eliminar esse daqui e eu deixo apenas esse botão como o definido. Acabou, está definido. Né? Volta e meia, botões com 40, pode ser que não seja bacana colocar ícone nele. Né? Ou pode ser que sim também, se que faça sentido eu ir lá e colocar ícone no botão de 40 também. Mas se eu já tenho o outro ali criado, né, eu vou lá, vou reduzir a altura dele e acabou. Temos um botão de 40. E aí tem também para definir o corner radius aqui do botão. Eu quero com corner de 4, né? Coloco um 4, se quiser 5. Enfim. Tá vendo como nós temos um elemento e esse elemento vai se transformando conforme né? E aí, claro, eu preciso definir e documentar aqui algumas características. Por exemplo, não pode ter um padding de 16. Sei lá, um padding de 10 aí, ou 8, 12, pode fazer sentido. Né? Eu preciso definir essas características também dentro da minha estrutura. 24 de espessura. Legal, tem um botãozinho bacana agora, definido. Eu posso tirar a cópia dele e voltar lá no meu corner. Então, eu tenho dois tipos de botão, com o mesmo tipo de característica, né? A mesma consistência visual, mesmo alinhamento, contudo, mudando um pouco de característica visual. Depois temos eles em outras características ainda que a gente pode expandir também depois. Mas veja, ó, que a documentação vai ficando cada vez mais completa. Tá? E isso é muito grande. Tá? Uma documentação dessa, ela fica muito grande. Com certeza vocês vão ter chance de acompanhar.
essa documentação mais à frente, depois que o projeto tiver de fato construído ali. Mas, enfim, eu já vou até tomar a liberdade de ampliar esse board aqui, porque pode ser que a gente precise de realmente todos esses botões, né? Mas vou deixar o secundário aqui embaixo. Perfeito. Eu já começar o mesmo desdobramento, né, de secondary, primary, enfim. Se houver uma terceira versão também, né, por que não? Vai do projeto. E aí, o Felipe que vai me dizer aí, cara, chega de botão. Acho que está bem Enfim, claro, coberto. Isso aqui que a gente está mostrando, por enquanto, ainda é um Style Guide. Né? E aí, claro, as particularidades de transferência de um Style Guide para um Design System, né, o Felipe vai entrar agora com um pouco mais de profundidade, e ele domina mais nessa área, né? Vai mostrar a transferência, inclusive, de um Design System, depois de um Style Guide bem definido, né? Ele vai se transformar num Design System no futuro. Né? E aí, claro, como utilizar, como aplicar e tudo mais, aí já é o Felipe que assume. Claro, se tiver qualquer desdobramento ou dúvida de design, só me chamar, mas acho que a gente pode partir para Design System agora. Perfeito, perfeito, Carneiro.